Mas o Senhor quer falar conosco. Portanto, eu te peço, Senhor, toma tua serva em tuas mãos e usa ela conforme o teu querer, para a glória do teu nome, da vida Obrigado, meu Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Eu quero dizer que eu sempre digo, irmão, eu não sou pregadora, mas aquilo que o Espírito Santo fala na minha boca, eu transmito para a igreja. Amém. Aleluia. Nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Toda honra e toda glória é para Ele, aleluia. Vamos ver 2 Crônica, aqui na palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus. 2 Crônica 11, que diz assim: o cativeiro de Manassés e a sua oração e morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, aqui os irmãos me corrigem. Aleluia. Amém, irmãos? 2 Crônica 11, capítulo 11. Aleluia. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Que diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, e os quais prenderam com cadeias e levaram a Babilônia. E ele angustiado, orou de veras ao Senhor e seu pai. E lhe fez oração, e Deus lhe aplacou com ele. E ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da casa da cidade de Davi, no ocidente de Gion, vale de estrada de porta, da porta do peixe, da roda até Ofel, e levou muito alto. Também pôs oficiais valentes em toda a cidade e forte de Judá. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmão, aqui está falando sobre um rei que desobedeceu a Deus, né? Aqui no 33 dizendo a idolatria de Manassés. E tinha Manassés 12 anos de idade quando reinou. Até 50 anos reinou a Jerusalém. Irmão, sabemos que ele... Você falou 11? Não, é que eu estou medindo. 33, 11? Não, aqui nessa palavra que eu estou, no 11. Aqui eu estou no começo. Glória a Deus. Então, irmãos, que nessa noite o Senhor está falando conosco, né? E Manassés reinou com 12 anos de idade. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que mal, irmão? Porque ele começou a mexer com idolatria, feitiçaria, né? E muitos ficaram ali, irmão, né? Fez pecar aquele povo de Judá e Jerusalém. Então, nessa noite, irmão, o Senhor está falando conosco. Aleluia. Quando o homem sai da presença de Deus, paga um preço muito caro. Por quê, irmão? Porque aí vem mesmo a cobrança de Deus na nossa vida. Mas o Senhor, Ele é conosco, aleluia, nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Essa palavra, irmão, é para nos edificar nossa vida espiritual. Para nós aprender a cada dia a andar na presença de Deus. Porque muitos já estão abandonando a presença do Senhor Jesus. Muitos não querem saber de nada da presença de Deus. E esse rei começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus, não agradando ao Senhor. Não fez aquilo que o pai dele, também sendo rei, ensinou ele, aleluia. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pôs imagem de escultura na casa de Deus, desagradando a Deus, mexendo com feitiçaria. Narabassou de carabaxui de cai. De calabaxui da Arábia. Quanto estão abandonando a presença do Senhor, voltando para trás, aleluia. Mas nós devemos, irmãos, obedecer a Deus.
honrar a palavra de Deus, Eita, diz assim, aleluia. não olhando para nada neste mundo, Eita, aleluia. que não vai levar nós para o céu. Mas esse rei, pagou um preço grande, aleluia, Glória. porque não quis obedecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ei, Espírito Santo. Quantos estão deixando Jesus por nada? Verdade, Jesus. Muitos irmãos, às vezes está tendo um emprego Meu Deus. e Deus não deu no momento que ele pediu. Então ele diz: que Deus é esse que eu estou servindo? Olha aí. Meu Deus. Mas Deus, irmão, Ele sabe a hora certa que vai te entregar a vitória. Que você possa nesta noite abrir os olhos espiritual Aleluia. e deixar o Espírito Santo falar na tua vida. Porque só Ele, irmão, Glória. só Ele pode nos dar vitória. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E esse rei aqui, irmão, Manassés, Em nome do Senhor Jesus. não agradou a Deus. Meu Deus. Querido, poderoso. Mas o Senhor estava olhando para ele. Aleluia. Aqui está dizendo que ele foi preso, irmão, pelo exército da Síria. Por quê, irmão? Por causa da desobediência. Desobedeceu a Deus. E Deus cobrou. Levou ele preso. Louvado o santo do Senhor Jesus. Trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos e amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Olha, irmãos, prenderam espinhos, cadeias e levaram para a Babilônia. Mas por quê, irmão? Porque desobedeceu a Deus. Mas eu quero dizer para você, no momento que o homem se arrepende, irmão, de coração, Deus olha lá do céu e perdoa os seus pecados. Aleluia. Glória. Isso, irmão, é uma experiência para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para nós aprender aqui na terra. Que devemos obedecer à presença do Senhor, obedecer a Ele. Só a Ele. Porque Ele é o Deus tremendo, o Deus que tudo pode. É Jesus. Irmão, eu não sei nada. Mas eu falo que o meu Senhor é meu professor dos professores. É Ele que nos ensina a falar do amor dele. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Que nesta noite você possa abrir o teu coração e obedecer esse Deus tremendo. Um Deus que tudo pode na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse rei aqui, irmão. Aleluia, que nós podemos dizer nessa noite. Vou ler aqui nessa palavra aqui. No 12. E ele se angustiou e orou deveras ao Senhor, ao seu Deus. E humilhou-se muito perante Deus e o seu Deus, os seus pais. E lhe fez oração. E Deus aplacou com ele e ouviu a sua súplica e tornou trazer a Jerusalém. Olha, irmão, como um homem se arrepende de coração, Deus se aplacou com ele e perdoou os seus pecados. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Aleluia. Um Deus todo-poderoso. Deus. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. E ele reconheceu, irmão, que só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Esse rei, irmão, Obrigado, Deus. ele sentiu Ó Senhor. tudo que ele fez e se arrependeu e pediu perdão a Deus. Aleluia. E ali, irmão, Deus te deu vitória. Aleluia. Esse é o Deus maravilhoso que você serve, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um Deus que tudo pode na nossa vida. No momento que é mais difícil da nossa vida, o Senhor nos dá vitória. Eu sempre falo que o Senhor, Ele é meu refúgio. A cada dia tem me colocado de pé. Por quê, irmãos? Porque o irmão conhece e sabe que meus 2 rins são parados. Mas estou aqui para a glória de Deus, Aleluia. Glória. fazendo o querer do Senhor. Halabashuidecai. Aleluia.
Palabaçou de Carabachai. Glória a Jesus. Tem momentos, irmão, que é difícil na nossa vida mesmo. Nós choramos, sentimos. Eita, diz assim. Mas sabemos que Deus está do nosso lado. Oh, glória! Eita, Deus, aleluia! O vento vem forte. Mas o Senhor, Ele acalma a tempestade da nossa vida. Glória a Deus! Você que está aqui nesta noite, o vento pode estar forte na tua vida, mas Deus acalma o vento da tua vida. Tem momento que ninguém entende você, Deus está falando esta noite. Mas Ele entende. Ele sabe que você está sofrendo. Tudo que você está passando. Deus poderoso. O Senhor é contigo, aleluia. Não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia, Jesus. Ele chamou pelo teu nome, Obrigado. te colocou de pé, porque você é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus, aleluia. E não temas não nesta noite. Assim como Deus foi aqui, irmão, com esse rei que se arrependeu, Deus é contigo também nesta noite. Glória! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Porque Deus é Deus de vitória, aleluia. Ele não é Deus de derrota, não. Ele é Deus de vitória. Um Deus todo-poderoso. Obrigado, meu Deus. Alabaçou de Carabachai. Te palamanarabaçou de Cai. Deus santo, tremendo é teu nome, Senhor da glória. Glorioso Pai, aleluia. Glória, glória. Deus nesta noite, Glória, Jesus. Ele está contigo, aleluia. Louvado santo do Senhor Jesus. Irmã Cátia, Deus está falando contigo nessa noite. Ele está visitando a tua casa. Ele sabe o que você está passando. Rabachai. Então tome posse da vitória nesta noite. Porque Ele é contigo, aleluia. Ele disse para mim que Ele vai fazer coisa maravilhosa na tua vida. Não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvar o nome santo do Senhor Jesus. Deus tem algo para nós nesta noite. Ele tem vitória para nós nesta noite. Porque é um Deus que tudo pode nas nossas vidas. Aleluia. Tarabaxuda Carachai. Te palamanarabaçou de Rabachai. E palamanarabate Arabaçou. Deus trabalhava Shiremai. Deus é tremendo, aleluia. Deus é Deus de vitória, irmãos, aleluia. Deus está falando para mim nesta noite, o Espírito Santo de Deus. Jéssica, Deus está abrindo uma porta para você. Eita, Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus, aleluia. Mas é no tempo dele, mas uma porta boa que Ele vai te dar. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. O Deus que cuida de nós. Ele zela por nós. Então, nesta noite, vamos zelar, irmão, pela palavra de Deus também. Porque essa palavra é verdadeira. O nosso Deus é um Deus tremendo. Um Deus que tudo pode, aleluia. Deus santo, Deus verdadeiro. Deus está na machina que vai. Irmão, esse rei depois disso edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, e do vale levantou muito alto também após o oficiais valentes da toda a cidade forte de Judá. Olha, irmão, como Deus faz na vida do homem, né? O homem se arrependeu e levantou um muro alto em Jerusalém. Que coisa linda! Esse Deus, Ele zela por nós, irmão. Ele cuida de nós. Ainda que pecamos,
Todavia, Ele nos perdoa. Aleluia. Mas, irmão, tem que se arrepender do coração. Se arrepender do coração. Porque Ele perdoa. Aleluia. Em todos, aqui, na palavra do Senhor, Jesus fala, vai e não peques mais. É dessa maneira, irmão. Aleluia. Temos que voltar o coração para Deus. E ser fiel a Ele. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Que coisa linda, irmão. Aleluia. Deus é fiel nas nossas vidas. Até que o Senhor tem me dado essa palavra, irmão. Eu vou lançar o hino. Os irmãos, fiquem em espírito de oração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado nosso santo Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Deus poderoso. Poderoso Deus. De madrugada, quando eu orava, senti que o amor me tocou. De madrugada, quando eu orava, senti que o amor me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Ai, é Senhor, é poder. Quem tiver ligado vai receber. É Senhor, é poder. Quem tiver ligado vai receber. Desceu agora com a papelada na mão. Desceu agora com a papelada na mão. Com a caneta de ouro, assinatura do varão. Com a caneta de ouro, assinatura do varão. Mas desce poder. Quem tiver ligado vai receber. Desce poder. Quem tiver ligado vai receber. Madrugada, quando eu orava, senti que o amor me tocou. Madrugada, quando eu orava, senti que o amor me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Ai, desce poder. Quem tiver ligado vai receber. Desce poder. Quem tiver ligado vai receber. Anjo desceu agora com a papelada na mão. Desceu agora com a papelada na mão. Com a caneta de ouro, assinatura do varão. Com a caneta de ouro, assinatura do varão. Ai, desce poder. Quem tiver ligado vai receber. Desce poder. Quem tiver ligado vai receber. Glória a Deus, aleluia. Seja a nossa bondade, em nome do Senhor Jesus. E as palavras do Senhor Jesus.